Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. E eu estou aqui para finalizar as lições da editora Betel Dominical. Estamos no terceiro trimestre e nesse trimestre nós estudamos aí sobre a maestria do nosso bispo Abner, que escreveu uma lição belíssima falando sobre as dificuldades e as crises da vida, como vencer todas elas. Estamos na lição de número 13 com o apóstolo Paulo. Tem muita coisa boa e eu quero desde já, deixar para você aí a indicação de que você pegue a sua revista, porque logo depois da vinheta a gente já vai entrar direto na lição. Revista, copo d'água, se prepara, tem muita coisa boa que vem por aí. E eu não posso deixar de dizer, deixa o like e dá o glória. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tem coisas maravilhosas aqui, pregações, lives, nossas devocionais, tudo que a gente trabalha aqui para o reino de Deus está aqui também. E agora estamos gravando também para professores de jovens. Tem muita coisa boa. Ah, e tem um detalhe também. Hoje eu vou apresentar o quarto trimestre, a revista nova. Sabe qual é o tema? Então fica comigo até o final que eu vou falar para vocês qual é o tema do próximo trimestre. Não deixa não, hein? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. 13 e vamos a ela. Estamos encerrando então esse trimestre. Você acompanhou aqui com a gente uma jornada aqui da fé que começou lá com Abraão, lá atrás, na chamada dele, na sua missão de fé, que ele sai da sua parentela, enfim, tem as 12 tribos de Israel, o povo peregrina pelo deserto, chega na terra prometida, passa pelo cativeiro. Então a gente observou como é que esses heróis da fé, eles nos mostram, nos ensinam como vencer. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar com a vida de Paulo. Lição de número 13. Nessa lição, ela diz perseguido, mas não derrotado. É a lição de hoje. Última lição do nosso trimestre, hein? Foi maravilha. Pré-textual, né? A parte que começa antes da aula. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que pode me fazer a carne. Verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor e o viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante da crise. Objetivos dessa lição são 3, como você sabe, 3 importantes. Primeiro, mostrar que Deus sempre nos socorre, está sempre conosco. Segundo, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, né? E terceiro, explicar que as crises são passageiras, mas a glória, ela é eterna. Nosso texto está em 2 Coríntios, capítulo número 11, uma das cartas escritas por Paulo. Vamos fazer agora um raio-x da nossa lição. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 quarentenas de açoites são 5 vezes 40. Na verdade, a quarentena era um tipo de castigo que você tinha que aplicar, né, aos escravos, mas na verdade eles nunca davam 40, eles davam 39 chibatadas. Não podia fazer 40. Então ele dava 39 chibatadas, zerava e começava de novo, dava 39 chibatadas, não podia fazer 40, porque se desse 40 ele tinha que parar, ninguém poderia receber mais do que 40, aí parava, aí dava mais 39, assim sucessivamente. Então o apóstolo Paulo recebeu 5 vezes 39, né, chibatadas, o número de chibatadas aí que ele recebeu. 3 vezes 9, 27, né, vai 1, 3 vezes 3, 9, 10... 107 chibatadas aí que ele recebeu aí. Então foram esses açoites aí. 3 vezes foi açoitado com palavras, ou seja, ele foi xingado, né? Com varas, ele foi xingado, ele foi maltratado. E 2 vezes também, algumas vezes ele foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio. Uma noite, em um dia, passei no abismo. Olha que sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aqui o apóstolo Paulo faz um raio-x do seu sofrimento. Ele fala de tudo que ele passou por amor ao Evangelho, que esse é o tema da nossa aula, né? Por amor ao Evangelho, ele passou por
tudo esse sofrimento, né, irmãos? Não foi fácil, não. Tudo esse sofrimento. Bom, vamos agora ao subsídio ao professor. Nesse momento agora eu vou falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos fazer um rápido resumo da vida dele, só para você se situar e poder também passar isso para a tua classe. O apóstolo Paulo, ele viveu do ano 5 ao ano 67 depois de Cristo. Foi um dos apóstolos do Senhor Jesus e ele necessariamente não andou com os 12, então ele, na verdade, por isso ele se considera um filho abortivo, porque ele não andou com Cristo em vida, né? Então tem os 12 que andaram com Cristo, e esses são os apóstolos, mas Paulo também se intitulou apóstolo aos gentios, porque ele não foi chamado junto com os 12, mas ele percebia que a sua missão era para levar a palavra aos gentios, ou seja, aqueles que não eram cristãos e nem eram judeus. Ele é o autor das epístolas paulinas, reunidas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia, provavelmente, como eu disse, no ano 5º depois de Cristo. Filho de judeu, gozava de privilégio da cidadania romana. Recebeu 2 nomes, Saulo, que inclusive significa pequeno, e hebreu, que é Paulo, que é o nome romano. Todos esses nomes são importantes, né, porque significam da conta aí, né, da sua estatura. Diz a história que ele tinha baixa estatura, ele era um homem de feições muito rudes, não era alguém com aparência, né, não tinha muita aparência ele. Era um de aspecto frágil. Muitas pessoas diziam, alguns relatos antigos contam que ele pudesse ter algumas enfermidades nos olhos, né? Ele tinha alguns problemas nos olhos, então eles tinham os olhos meio assim marejados, assim meio inchados. Alguns dizem que poderia ser uma enfermidade que ele tinha, mas não há uma comprovação histórica realmente sobre isso. Seu pai era membro da seita dos fariseus, uma das mais zelosas seitas judaicas, e Saulo também era fariseu, e os fariseus, você sabe que eram pessoas extremamente zelosas pela lei. Ainda adolescente, foi para Jerusalém para estudar as escrituras, ou seja, a lei oral, deduzida da lei de Moisés, transmitida verbalmente de uma geração para outra, o que regulava a vida cotidiana dos fariseus. Nesse contexto também ele pôde estudar com Gamaliel, que era um dos doutores da lei da época, um dos principais ensinadores daquele momento. Lembrando que as escolas não existiam, então você tinha que estar junto aos mestres e é com eles que você aprendia. Então Saulo devia vir de uma família abastada da Turquia, porque o pai teve condições de botar ele para estudar em Jerusalém e estudar com Gamaliel. De volta para Tarso, que é a sua cidade natal, Paulo continuou seus estudos para seguir a sua carreira de rabino, que era o desejo que ele tinha de fazer, alternando com o trabalho de tecelagem, porque ele também construía redes, né? Redes e também cabanas, tendas, junto com seu pai. Desde os anos 26, com grandes eventos do cristianismo, ou seja, quando o cristianismo ele se expande com o anúncio do evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, as ideias cristãs se propagaram rapidamente, conquistando os judeus e os próprios romanos. Para apoiar o judaísmo ameaçado por causa da fé cristã que estava surgindo agora, Paulo compreende uma marcha contra Jerusalém, perseguindo os fiéis da nova religião, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e entregando-os à prisão. Inclusive, considera-se que ele esteve na morte, consentiu na morte do próprio Estevão, né, que foi apedrejado. A próxima cidade de Damasco, então, Paulo vê uma grande luz e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai no chão e permanece cego até ser batizado por Ananias, amando do Senhor. A partir de então, Paulo se converte ao cristianismo, as escamas dos seus olhos caem e ele pode agora ter uma abertura para o mundo espiritual. Passa algum tempo recolhido no deserto da Arábia, se não me engano 3 anos, e depois ele passa mais cerca de 15 anos por ali, ao todo quase 20 anos da sua vida, ele passa recluso. Aí nós temos uma grande lição. Muita gente acha que é assim, aceitou Jesus, já quer ser pregador, já quer ser pastor, mas não. Paulo teve um processo de ensino, Paulo passou por um processo de aprendizado sozinho ali no deserto da Arábia, estudando, se preparando, orando para a grande tarefa que ele teria que fazer. Paulo depois voltou para Damasco, pregou também para os judeus, os fariseus, e prepararam até uma cilada para matá-lo. Não dá tempo de a gente falar tudo aqui, senão a gente vai perder muito tempo, né? Você tem que começar a pegar o texto de Atos, onde conta a história disso, que foi Atos que foi escrito pelo amigo de Paulo, né? Que foi escrito por Lucas, né? Narra muito essas histórias, inclusive das viagens que ele empreendeu.
Mas em Jerusalém as portas ficaram até fechadas para ele ali, né? Então ele vai ser mais acolhido pela igreja de Antioquia, onde tem Barnabé. Inclusive foi Barnabé que inseriu o apóstolo Paulo dentro desse meio judaico, dentro desse meio cristão, desculpe, porque os cristãos estavam com medo de Paulo, uma vez que sabiam que Paulo era um matador aí de cristão, consentia na morte dos cristãos. Para daí Antioquia, uma igreja multicultural, onde você tinha negros, você tinha brancos, você tinha judeu, você tinha gregos, né, você tinha macedônios, então você tinha um grupo muito grande de pessoas diferentes que eram abertas para o evangelho e vistas como agregadoras das pessoas gentias, enquanto a Jerusalém estava muito circunscrito aos judeus daquele local ou a próprios judeus que se converteram ao evangelho, né? E aí o apóstolo Paulo empreendeu a partir de Antioquia longas peregrinações levando a fé cristã, fundando igrejas e se dedicando a escrever as suas epístolas. Em 64, após o grande incêndio que ocorreu em Roma a mando de Nero, você sabe que a história diz isso, Nero precisava fazer uma reforma em Roma e para fazer essa reforma ele precisava de dinheiro do Senado. E aí o que ele faz? Ele vai e toca fogo na cidade, manda botar fogo na cidade de Roma. Para quê? Para que o Senado fosse forçado a liberar dinheiro para que ele pudesse, então, reconstruir a cidade de Roma. E quando ele faz isso, né, as pessoas começaram a desconfiar de Nero, que o governador romano que tinha acessos de loucura. Nero, então, recebe a sugestão dos seus súditos, ali, dos seus conselheiros, de colocar a culpa nos tais de cristãos que tinha na época, que ninguém sabia quem era direito, que seguiam um tal de Jesus, que foi morto, mas que depois eles disseram que tinha ressuscitado, e eles estavam pregando essa fé. E aí Nero uniu o útil ao agradável, se livrava da culpa de ter colocado fogo em Roma e ao mesmo tempo perseguia os cristãos. E aí em Jerusalém ele manda perseguir os cristãos, os cristãos vão ser vistos como culpados de terem colocado fogo em Roma, apesar de ter sido o Nero. E aí nessa leva, né, morre também o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo ele havia voltado para Roma para dar assistência aos cristãos martirizados. Aí ele foi preso, decapitado, fora dos limites da cidade de Roma. Essa é a síntese da vida de Paulo. Ao longo desse período ele fez 3 viagens missionárias aí, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, e cada viagem missionária desse ele plantava algumas igrejas, ele fortificava algumas igrejas, ele consolava e ele edificava igrejas por onde ele passava. Realmente o maior apóstolo de todos os tempos, talvez maior mesmo do que os próprios apóstolos que andaram com Jesus, porque ele se considerava como um apóstolo aos gentios, ou seja, para o mundo. E nessa lição de hoje a gente está vendo o apóstolo Paulo, como nós lemos ali em 1 Coríntios, falando dos seus sofrimentos. E o tema dessa lição de hoje é riquíssimo porque fala perseguido, mas não derrotado. Que eu e você possamos aprender com a vida do apóstolo Paulo, com tanto sofrimento, com tanta luta, mas foi vencedor em todas elas. E aí, entramos agora na nossa lição, vamos a ela agora bater tópico por tópico, que eu já fiz o nosso apanhado, tá bom? Agora também não se esquece aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o like e dá o glória, tá bom? E clica no sininho, porque assim sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Olá! Eu sou o Júlio César, aqui do canal Boa Semente. Eu estou aqui para falar para você das vantagens de ser parceiro aqui do canal Boa Semente. Ou seja, você pode ser membro aqui do nosso canal. E por que você poderia fazer isso? E por que você faria isso? Eu tenho uma série de conteúdos aqui que não são publicados no YouTube. Eu tenho videoaulas que estão prontas já, mas que não são publicadas. Eu tenho também o make-off das videoaulas, ou seja, como que eu produzo os meus trabalhos, meus desenhos, as minhas videoaulas, os meus esboços também. E também eu sempre aprofundo um pouco mais, mas nem tudo isso é possível colocar nos vídeos porque ficam muito longos. Então eu tenho muito material que posso ser disponibilizado para você que for meu parceiro. Quero convidar você então a ser o parceiro aqui do nosso canal, sendo também agora um membro do nosso canal, clicando aqui embaixo no Seja Membro do Boa Semente. Além disso, você pode ter também descontos nos produtos do canal Boa Semente, aí, descontos de até 10% nos produtos que nós vendemos aqui no nosso canal e anunciamos. Vai ser muito bom ter você, contar com seu apoio e saber que você é membro da família Boa Semente. Clique aqui embaixo e seja membro do canal Boa Semente. Espero vocês. Vamos lá, tópico número 1.
Tópico de número 1, aqui Paulo caindo no chão quando ele vê a grande luz que esse quadro aí representa. Um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo não deixou como legado uma biografia admirada por muitos. Então o apóstolo Paulo foi sensacional, a gente já falou aqui por tudo que ele fez, por tudo que ele montou, pelas igrejas que plantou. Uma transformação milagrosa, chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco, pôs fim, né, à perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. Nesse tópico aqui, você vai falar sobre a perseguição que eu falei aqui no começo, o que Paulo fez, e como é que é interessante, como é que o perseguidor, né, se transformou em perseguido. Né? Aquele que perseguia, ele acabou sendo visto agora como aquele que passou a ser perseguido. E Jesus aparecendo a ele diz que ele não está perseguindo os cristãos, está perseguindo a ele mesmo. Por isso ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sua missão era maior do que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão mesmo no contexto de perseguição e desprezo. Então, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo passou por vários problemas. Né? Ele não foi aceito pela igreja em Jerusalém, ele não foi aceito pelos seus irmãos, por onde ele passava causava desconfiança, por onde ele passava causava muita revolta. Ele teve conflito em Jerusalém, com a igreja de Jerusalém, representada ali por Pedro e o Tiago, né? Porque eles não queriam aceitar que o evangelho fosse para outras pessoas, para os gentios. Né? Lembrando que só existem 3 povos para Deus: gentios, igreja, né? e Israel. E aí esse povo que está lá em Jerusalém resiste a Paulo. Paulo tem que resistir a Pedro cara a cara por conta disso. Então ele trouxe muito problema. Né? Ele era mal visto no meio cristão ali daquele local. E as igrejas por onde ele passava, ele tinha problema também. Não só na igreja, mas também fora da igreja, porque as autoridades se levantavam contra ele. Ele era visto como um arruaceiro, como alguém que dá desordem por estar pregando o evangelho. Mas mesmo assim, Paulo cumpriu a sua tarefa. No final ele vai dizer: acabei a carreira e guardei a fé, e só me espera agora a coroa do Senhor, que me dará não só a mim, mas a todos aqueles que aguardam na sua vinda. 1.3. A luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é sua entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, como já disse anteriormente. Ensinei que qualquer um que olhasse para o jovem Saulo de Tarso veria um jovem disposto a acabar com o cristianismo. Contudo, Deus viu nele um vaso proveitoso para o seu reino. Como é bom, né, irmãos? Quando Deus transforma o homem, muda a sua trajetória, muda a sua história. Gente, eu vou falar aqui dos meus livros aqui, ó. Tem uns livros maravilhosos, não deixa de entrar lá não. www.boasemente.store, tá? Livros de liderança, livro de devocional, manual da Escola Bíblica Dominical, legalismo, esse livro é baratinho, R$2 aí, e-book, né? E os pilares do ministério cristão. Me ajuda aí, igreja. Vamos lá, seguindo o nosso... Senão, vamos para a lição de número 2, tópico número 2, socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer a Paulo. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora de dificuldade. Barnabé se dispôs a ajudar o homem de Deus. Então, irmãos, nós nunca estamos só. Deus sempre manda alguém. Saiba de uma coisa, você não está só. Deus sempre manda um ajudador para estar ao seu lado. 2.1, crise política. A perseguição, agora, nessa parte, ele vai falar das crises, tá bom? Aqui no tópico 2 você vai abordar as crises. Primeiro, crise política. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a fundação. A igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos, como eu falei já lá no começo. Tá vendo como é que é importante a gente já fazer já? Isso aí fica muito mais fácil de você bater. Então, primeiro, crise política. Primeira crise que a gente precisa abordar, crise política. E faça contexto com hoje. Hoje também nós vivemos uma crise política, né? Crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Também no período da igreja primitiva existiam milhares de pobres e necessitados, que eram amparados pelos cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai até fazer campanhas, né, para arrecadar fundos para ajudar os cristãos pobres da Judéia. Como é bom, né, como o homem de Deus faz isso para ajudar os pobres. Paulo tinha essa visão. A segunda crise, crise econômica. E a terceira crise, crise espiritual. Então aqui nesse tópico, irmão, são 3 crises que vai abordar. A política, a econômica e a crise espiritual. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos, né? Porque também Paulo tinha um problema. Ele pregava uma coisa, depois vinha outra e pregava outra. Então era muito confuso naquela época, muito difícil, mas Paulo conseguiu vencer. Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Está lá os Efésios, no livro aos Efésios ele conta a história dessa
desse problema que ele teve na cidade ali, porque ele era visto, como eu disse, como um agitador, e era preciso que ele pregasse o evangelho. Hoje nós vivemos também essa crise política, nós vivemos crise econômica, nós vivemos crise espiritual. Então não se esqueça, essas crises não são coisas novas, elas sempre existiram. Amém? O que eu ensinei? Ensinei que no momento de crise não podemos deixar de observar que há um Deus nos guardando de todo mal. Vamos lá. 3. A provisão de Deus em tempos difíceis. Então, mesmo diante da dificuldade, Deus sempre provém. Aqui nesse tópico, o tema é provisão. Provisão é dar suprimento em tempo de dificuldade. É provisão, certo? Temos um Deus que supre, olha só, todas as nossas necessidades. Assim como Deus cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. É verdade, porque Paulo deixou de ser aquele fanático, né, fariseu, para ser agora o servo de Deus e viveu pela fé. 3.1. Devemos orar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam o nome do Senhor Jesus. Nada pode. Paulo e Silas, olha, essa aqui é a passagem tremenda, Atos 16, leia com a sua classe, tá? Leia com a sua classe essa aqui, ó, é a chave para você entender a adoração no meio da crise. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde passava. Prisões, espancamentos, apedrejamentos, naufrágio, emboscada, roubo, insônia, perseguição, solidão, doença, desidratação. Aí, pergunta, o que nos separará do amor de Cristo? Faz essa pergunta aí para a classe, tá? O que vai separar? Pergunta a eles, o que você pode separar? Que às vezes nós queremos abandonar Cristo, né, irmãos? Por causa de pouca coisa nós queremos abandonar Cristo, mas o apóstolo Paulo passou tudo isso e foi fiel. Não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo é uma expressão... Deixa eu apagar aqui rapidinho essa... O medo é uma expressão emocional própria do ser humano, ou seja, é normal o medo, todo mundo tem medo. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus, ou seja, ele continuou mesmo diante dos problemas, das dificuldades, das lutas. Não deixe que o medo te paralise, não deixe que o medo te deixe para trás, não deixe que o medo ainda possa fazer com que você deixe o seu Deus, mas que você esteja firme no Senhor. Eu ensinei que o amor de Deus está sempre disponível, não há nada que possa nos afastar desse amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão. Com vistas à melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores, olha só que espetáculo, ó, do que os dias de hoje. Tá? Você vai mostrar isso para a tua classe, ó. Hoje está difícil, irmão, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansar no Senhor. Então, como eu prometi para vocês, o próximo trimestre chegou. Tcharam! Tá aqui, ó, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. O que é saúde integral? Saúde da alma, do espírito e do corpo. Tudo tem que estar bem, né? Mente sana e um corpo sano. O espírito tem que estar bem, a mente tem que estar bem, a alma tem que estar bem, o corpo também. É isso que vamos estudar aqui nessa lição que foi escrita pelo nosso pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Na próxima lição nós vamos fazer a necessidade da restauração da alma. Tema riquíssimo. Vai ser bênção na sua vida. Fica comigo, hein? Não me abandona, não. É isso, chegamos ao final da nossa lição. Espero que tenha sido bênção para você, como tem sido bênção para mim. Quero agradecer a vocês que estão conosco aí esse ano. No meio dessa pandemia, estamos conosco. A nossa família só cresceu. Estamos chegando a 11 mil. E se você me ajudar, podemos chegar a 15 mil ainda esse ano. Eu tenho fé. Pastor, por que o senhor quer chegar a 15 mil? Porque eu quero que a palavra Boa Semente chegue a mais gente. Me ajuda aí. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu like, dá o glória. Fala para o seu irmão. Compartilha com seus alunos. Isso vai ser muito importante. Vai ser muito bom.
se todo mundo for alcançado pela palavra de Deus. Não se esquece, você que é membro, tem vídeo especial para você. Você que é apoiador, da mesma forma eu quero fazer um conteúdo especial para você, para te abençoar. Até a próxima!